voltando do Jair Brito, o Jardim, muito amigo do Jair Brito, né? O Reinaldo Jardim, figura nacional, né? Convida ele para assistir o espetáculo. Nós éramos 9 atores em cena. Terminado o espetáculo, o Jardim leva no camarim o Jair Brito. Um senhor baixo, barrigudinho, uma pança maior do que a minha, que está hoje. E já trabalhou em rádio? Eu falei, já tinha experiência da Rádio Monte Alegre e da Rádio Colombo. E o que você fazia lá? Era redator e locutor noticiarista. Ah, tá. Tem vontade de voltar a trabalhar em rádio? Eu falei, bom, aparecendo uma oportunidade, né? Isso era uma sexta-feira. Então aparece segunda-feira lá na Rádio Cidade. Sabe onde é? Eu já tinha ido lá visitar, lá, sabe? Porque eu já tinha passado no vestibular, né? O vestibular que eu disse para você que minha grande conquista, que eu não fiz cursinho, nada. Naquele ano, o jornalismo da Federal suplantou medicina, direito, arquitetura, todos, odontologia, tudo. Foi o ano de maior candidato por vaga. Muito em função de que eram apenas 20 vagas, né, nessa época. A Católica tinha lá um curso de comunicação social que dava 120 vagas, né, na época. E era um curso lá de 3 anos e misturado tudo, publicidade, jornalismo, relações públicas. E o da Federal não, eram separados, né? Aquele currículo daquela época, né? Eu passei em 5º lugar. Em 5º. Sem fazer cursinho, sem ter estudado, porque eu vivia nos palcos, né? Então, para mim, a maior conquista foi ter passado no jornalismo da Federal no ano de maior concorrência. Mas voltando ao Jair Brito, eu fui lá, né, naquela segunda-feira, 14 horas. Cheguei lá, ele não estava lá, não vi ele e tal. Um movimento de gente, figuras conhecidas, entendeu? Enéas Faria, Cândido Martins de Oliveira, Cláudio Ribeiro, Tony Mineiro, só ícones do rádio do Paraná na época, começo dos anos 80. E eu até meio intimidado, né, com tanta gente famosa assim, né? E fui lá pro estúdio de gravação. O operador era o famoso Tuiuti. Ele chegou e me deu metade, assim, de um papel, assim, criação do Jair Brito, onde estava o texto de notícias, né? E acho que tinha umas 10 notícias por aí, leitura de manchetes também. E ele falou assim, dá uma lida aí antes, que a hora que acender a luzinha vermelha aí, a gente está gravando. Falei, tá, nunca fiz isso de ler antes, preparar antes. Eu leio sempre de primeira, entendeu? Eu pego o primeiro texto e já vou interpretando, já vou falando do jeito que eu sinto. Principalmente como eu sinto, como é que eu reajo a cada frase, né? Me sinto mais verdadeiro fazendo isso. E até hoje. E a hora que eu levantei os olhos assim para dizer ok para o Tuiuti, estava cheio de gente naquela técnica, todo mundo querendo saber quem era o cara que o Jair Brito tinha descoberto no teatro. Mas não demorou muito, né? A hora que eu estava com os olhos baixos para ler ali na mesinha, né? Quando eu terminei, eu levantei e não tinha mais ninguém. Falei, então, dancei, né? Pensei comigo, acabou o sonho, né? Não vai dar em nada isso aqui. Então, a gente falou, tá bom, pode ir e tal. Falei, e agora o que será que eu vou fazer? O homem vai falar comigo, não vai falar? Né? Então, fui me encaminhando lá para a recepção. Mas cheio de portas naquele corredor, quase todas elas abertas. E a hora que eu passei assim, epa, tá indo aonde? Voltei para trás, era ele sentado lá na mesa dele, lá na cadeira dele. Senta. A primeira coisa que ele falou para mim, cadê o teu irmão? Falei, meu irmão? Por quê? Não, porque aquele que eu vi no palco na sexta-feira, só pode ser teu irmão. Porque esse agora da gravação aqui foi uma merda. Eu me enganei.
chama o teu irmão para vir aqui, não você. Falei, não, fui eu mesmo, eu que estava no palco, meu irmão mora no interior. Então, o senhor me desculpe, né, decepcionar e tal, muito obrigado pela oportunidade. Não, levantando para quê? Continua sentado aí, tem uma proposta. Eu tenho uns noticiários no domingo, que tem 3 edições. Durante a semana, os 3 apresentadores principais do Jornal da Manhã se revezam, né, nos horários e eles apresentam. Chamou correspondente da cidade. Tem às 12h45, às 18h45 e às 23h45. Eu preciso de alguém que fique aqui o domingo o dia todo para redigir e apresentar esse noticiário. Topa? Pago tanto para você. Falei, aceito. Então comecei 2 meses, levantando 6 horas da manhã e voltando para casa 1 hora da madrugada, né? E aí, né, o locutor de cabine, que naquela época existia também locutor de cabine, no Canal 12, Paulo Hernani, excelente leitor de notícia, uma voz linda, maravilhosa, né? E pediu demissão, porque tinha recebido uma proposta muito melhor da Globo lá de Goiânia e foi embora. Então, Jair Brito chegou para mim. Pode ser agora todos os dias da semana, da 1 da tarde às 19 horas, porque eu preciso de alguém que apresente o correspondente das 19h45, das 18h45. E vou triplicar o teu salário. Putz, eu estava fazendo faculdade ainda, né? E aí vem uma questão bem legal, nessa mudança para todo dia, né? O operador de som, né, que ligava os microfones, é uma figura conhecida, um jornalista conhecido, né? Foi secretário de Estado, presidente da Fundação Cultural, Paulino Viapiana. E Paulino trabalhou na Folha de São Paulo, na Veja, né? E virou secretário, virou da área cultural. O Paulino era operador de som. E aí eu entro para o estúdio, né? 18h45, ele acende a luz vermelha, o microfone está aberto, eu leio o noticiário e termino. A equipe 670 de jornalismo editou o correspondente da cidade. Redação e apresentação, Ulisses Yaroshinsky. Senhoras e senhores ouvintes, em Brasília, 19 horas. Boa noite. E saio do estúdio. Jair Brito está na porta da técnica. Ulisses o quê? Eu e o Paulinho ficamos sem entender. Ele virou as costas e foi embora. Dia seguinte, redação e apresentação, Ulisses Yaroshinsky. O cara volta. Vai embora. Eu falei, o que será que o cara está falando, Paulinho? Não entendi o que esse homem está querendo, né? Acho que é o teu sobrenome. Porque ele já trocou o nome do Alceu Bodot para o seu Paraná, o repórter aí. E quem que consegue pronunciar esse seu sobrenome? Só você mesmo. E sempre vai ter alguém que vai te chamar aqui na rádio, né? E daí vai falar errado o teu nome. Tá, fui embora. Dia seguinte, eu falei, seu problema é o sobrenome, né? Redação e apresentação, Ulisses. Para quê? Esse homem daí só faltou entrar dentro da técnica e dizer assim, você não tem... você é uma guerra mesmo, né? E saiu e disse para o Paulinho, amanhã disse para ele falar Ulisses Guerra. Daí virei o Ulisses Guerra da cidade e não o Ulisses Yaroshinsky. Então tem muita gente daquela época que, para tirar sarro de mim, veio e disse, Ulisses Guerra e tal, né?